O tema de hoje é Educa o teu filho como flecha que acerta o alvo. O Salmo 127, dos versículos 3 a 5. Vamos ler o texto primeiro, depois vamos meditar nele. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da sua mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Esse é, então, o texto que nós vamos trabalhar. Bem, você já deve ter ouvido meditações, sermões, estudos bíblicos sobre esse texto. Eu quero destacar especialmente esses 3 versículos, porque é uma metáfora poderosa, eles contêm uma metáfora poderosa, que é a metáfora da flecha na mão de um homem poderoso ou de um guerreiro. Você me conhece, à medida que nós formos meditando, eu vou traduzindo algumas palavras de forma original, vamos dizer assim, né? Que de fato ajuda. Nem todas as traduções têm uma acuracidade assim muito grande. Então, eu já traduzo aqui não um guerreiro, mas um homem poderoso, um homem que tem prestígio, um homem ou uma pessoa que tem autoridade. Pois bem, essa metáfora da flecha, né, que acerta o alvo, sempre lembrando que uma das palavras do Antigo Testamento para pecado é ratá, que significa errar o alvo. Se você quiser detalhes sobre essa palavra, eu estudei domingo passado no Salmo 32, ao qual eu vou fazer referência novamente, porque estão entrelaçados. Então, educar o filho como uma flecha que acerta o alvo é algo um pouco diferente do que as pessoas muitas vezes nos ensinam, pregam e meditam. Porque, em geral, você ouve que o treino são pelas mãos, né? É como uma flecha na mão de um guerreiro, né? Que está em luta, está em batalha. E isso tem uma certa medida, porque ou uma certa medida de acerto, porque as pessoas se baseiam nas palavras flecha, guerreiro e inimigos que aparecem nesse trecho, nesses 3 versículos. Mas eu quero mostrar para você que esse texto trata especificamente e tão somente de educação de filhos. Como assim, pastor? Agora você vai mudar a interpretação? Bom, talvez você já tenha ouvido essa interpretação e não seja nada novo. O que há de novo aqui é aquilo, ou a novidade que eu posso compartilhar com vocês, é que de fato se trata de um treino em palavras, treinar a boca, a língua, né, como a Bíblia usa, muito mais do que treinar as mãos. Infelizmente, esse trecho é usado por muitos que defendem conflito bélico, armar as pessoas. Esse texto é usado para mostrar que nós devemos educar nossos filhos para o combate. Eu fiquei estarrecido ao saber que uma pessoa próxima dos nossos relacionamentos aqui de casa deu de presente para o filho, há 2 anos atrás, quando o menino fez 16 anos, deu uma arma de presente, deu um revólver de presente. Ele mora numa fazenda e comprou mais armas para eles e deu ao seu filho um revólver de presente. Isso é, armando o filho para conflitos, ou que seja defesa, eu acho que não é, né? Não tem nada a ver com defesa, mas por trás dessa compra e desse presente existe aí uma ideologia
de armar as pessoas, seja com a desculpa para se defender, seja com a desculpa para atacar, seja o que for. Isso, em geral, é uma noção que passa pela pedagogia na educação de filhos. Mas deixa eu mostrar para você que esse texto do Salmo 127 trata especificamente de educar os filhos, como flechas. Em primeiro lugar, se nós precisamos entender o que significa a porta nesse texto. O texto diz que eles não serão envergonhados na porta quando contenderem com seus inimigos. Pois bem, deixa eu mostrar para você o significado da porta no antigo Israel e na tradição bíblica. A porta era o lugar onde se administrava a justiça. Veja esse texto de Deuteronômio, capítulo 21, verso 19. Então, seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. Aqui se trata da educação de um filho contumaz, de um filho rebelde, de um filho desobediente. O desfecho desse texto é muito trágico. Se você quiser ler depois, se acompanha. Mas o que eu quero destacar aqui é o fato de que na porta, os anciãos, os responsáveis, os homens poderosos, isso é, de autoridade, não exatamente guerreiros, mas as pessoas mais velhas que tinham autoridade podiam julgar as causas. Elas iam à porta das cidades, no antigo Israel, e lá ministravam a justiça. Você pode ler na sequência, no capítulo 22 do livro de Deuteronômio, verso 19, fala de um homem, né, que alega que casou com uma mulher virgem, mas ela não era virgem. Isso também é levada à porta da cidade para que os juízes, esses homens de autoridade, então, julguem a causa. É um processo judicial, onde se usa palavras e não armas. Outro exemplo que a gente pode encontrar é em Ruth, capítulo 4, verso 1. Lá no livro de Ruth, Boaz, né, que quer desposar a Ruth, ele vai para a porta da cidade, esperando que os anciãos possam resolver essa causa jurídica, porque tem alguém, o Goel, que é um resgatador, que é um parente mais próximo de Ruth, e pode resgatá-la. E lá, então, eles vão decidir. Obviamente, você sabe a história, eles decidem pelo resgate de Boaz, e ele acaba casando, então, com Ruth. Amós também tem uma palavra, deixa eu ver, capítulo 5, verso 12, Amós acusa os poderosos de aceitarem suborno para distorcer a justiça, essa justiça, então, que é feita na porta da cidade. Então, o que nós temos aqui no Salmo 127 é esse contexto de administração da justiça na porta. Lembre-se que o Salmo começa: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifique; se o Senhor não guardar a cidade, em vão guardam, né, ou vigiam os que aguardam. Então, está no âmbito da casa, no âmbito da cidade. E a porta da cidade é um local de administração de justiça. Lá se apresenta, vamos dizer assim, os promotores, né? Os advogados de acusação, os advogados de defesa, as provas. Na verdade, um processo no qual os anciãos, os homens com autoridade, os poderosos, devem ministrar a justiça. E é nesse contexto que aparece a ideia do filho, ou aqui no plural, dos filhos treinados, educados, direcionados para esse trabalho, para o trabalho
de justiça. Deixa eu mostrar para você como isso aparece no livro de Isaías. Eu vou ler o texto e explicar. E fez a minha boca como uma espada aguda, como a sombra na sua mão me cobriu, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha polida e me escondeu na sua aljava. Esse texto de Isaías, que nós chamamos de segundo cântico do servo sofredor, é um texto que ilustra bem o que nós estamos dizendo. Eu estou dizendo que nós devemos afiar a língua, né, a boca dos nossos filhos com justiça, treiná-los na argumentação da justiça. Aqui, esse servo tem a missão de levar a boa nova, de levar a mensagem de paz e salvação, de levar a mensagem do Senhor. E aqui tem um fato interessante, porque a flecha aqui é uma flecha polida. A parte mais importante de uma flecha é a sua ponta. Essa palavra flecha e polida, elas se relacionam como um trabalho de artesão. A palavra flecha tem em sua raiz as mesmas palavras de pedra, seixo, aquela pedra que você que faz ponta de flecha, né? Bem anteriormente, na época de Isaías e na época dos Salmos, as pontas de flecha são de lança, são de bronze, elas são polidas, são tratadas, são afiadas. Aqui é uma outra metáfora. Deus poliu a língua, a flecha, né? Transformou Isaías, o servo, o sofredor, seja ele quem for no Antigo Testamento, a identidade, poliu de tal forma que ele tem uma flecha para direcionar, uma flecha acabada. É o processo de polimento, é o processo de preparação, é o processo de deixar pronta na aljava, né, onde se coloca as flechas, para ser usada a qualquer momento. E neste caso, nos capítulos posteriores do livro de Isaías, nós vamos ver o Senhor lançando o seu servo entre os israelitas que estão no exílio para proclamar a salvação, para proclamar a libertação, para proclamar a paz. Isaías 53, que é o último cântico dessa série, é bem usado no Novo Testamento. Nós podemos dizer que o Messias, Jesus, é a flecha polida de Deus para levar essa mensagem, então, essa palavra de salvação, essa palavra de paz, essa palavra de salvação. Muito bem, então, a gente pode ver o contrário também, a educação para a maldade. E também, novamente, se usa essa mesma metáfora da flecha. Veja, martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. Provérbios, capítulo 25, verso 18. Note que aqui nós temos três elementos que destroem, três instrumentos de luta e destruição. O martelo, ou um porrete, né, na verdade, é como a clava de Thor, né? Ou a espada bem afiada, ou flecha aguda, isso é uma flecha bem preparada. Mas pode ser usado para o mal. E aqui é o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. O falso testemunho faz parte desse processo judicial que se faz na porta. A porta, lá na porta, são chamados as testemunhas. E através de suborno, através de engano, através de falso testemunho, essa pessoa acaba destruindo, martelando ou esfaqueando, vamos dizer assim, o seu próximo, né? Ou ferindo mortalmente o seu próximo
com a sua língua. O que eu estou dizendo e tentando te mostrar é que a metáfora da flecha tem relação direta com as palavras, não tem relação com as mãos, não tem relação com o arqueiro, com o homem guerreiro. Tem a ver com autoridade, com poder. Por isso eu traduzi o homem poderoso, e tem os filhos, então, como herança, como flechas na mão de homem poderoso, de autoridade. Você percebe? Eu acho que isso está bem claro. Então, aqui novamente, em Provérbios 25, 18, a gente tem essa ideia muito clara de que se trata claramente de um treinamento, de uma educação para a justiça, para usar as palavras. Deixa eu te mostrar uma outra coisa bem importante sobre o vocabulário desse texto. A palavra, deixa eu ler primeiro aqui o livro de Samuel, capítulo 20, verso 20. Eu atirarei 3 flechas para aquele lado, como se atirasse ao alvo. Isso aqui é um sinal que Davi e Jonatas combinaram para saber se Davi, que estava fugindo de Saul, poderia aparecer ou não, continuar a sua jornada. O que eu quero mostrar aqui é essa palavra, esse verbo, atirarei. Isso é, direcionarei 3 flechas. Este verbo é o mesmíssimo verbo utilizado para ensinar. Vou repetir. O verbo atirar nesse texto de Samuel e em todos os textos que falam de atirar flecha, seta, no Antigo Testamento, é a mesmíssima palavra que se usa para ensinar. A semana passada, eu tratei do Salmo 32, do Salmo número 32. E no verso 8 apareceu a expressão instruir-te-ei e ensinar-te-ei. Esse ensinar-te-ei é o mesmo verbo, mesma raiz, as mesmas letras que atirar, porque atirar uma flecha é direcioná-la para o alvo. E aqui Deus diz que ele direcionará o seu fiel como uma flecha para o caminho que ele deve andar, e Deus vai guiar com os olhos dele. Eu falei disso na vez passada, mas repito aqui esse texto porque ele tem esse mesmo elemento. Então, atirar uma flecha e atirar um filho, né? Educar um filho, direcioná-lo, é a mesma palavra. Isso aí aparece, por exemplo, em Provérbios, capítulo 4, verso 4. E ele me ensinava, isso é, me direcionava como flecha e me dizia: retenha no teu coração as minhas palavras, guardas os meus mandamentos e vive. Veja que é um treino do coração. O que está em questão aqui é a educação para a paz, é a educação nos caminhos do Senhor, no caminho da justiça, é treinar, direcionar, atirar os nossos filhos como uma flecha que acerta o alvo. Eu vou repetir: errar o alvo, que é a palavra mais comum para pecado, não tem nenhum sentido religioso, mas tem o sentido de errar o alvo em qualquer empreendimento, como eu já expliquei. Se dá uma olhada, por favor, no estudo bíblico da semana passada, para você ter uma ideia clara do que eu estou falando. Então, neste sentido, nós temos aí um direcionamento, uma educação de filhos que deve ser direcionada como uma flecha, deve ser atirada em uma direção certa.
depende muito mais do seu treino, da sua capacidade e habilidade de acertar o alvo, do que propriamente do seu filho andar nos caminhos. Você mostra a direção. Eu traduzi, eu tenho um vídeo aqui no meu canal também, eu traduzi Provérbios 22:6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Eu fiz uma tradução um pouco diferente, que é a tradução que eu tiro do hebraico, né? Inaugura para o seu filho um caminho que ele possa trilhar, uma direção. A educação de filhos no Antigo Testamento tem essa relação muito concreta com a vida diária, com aquela vida do homem que direciona o seu filho para um caminho de justiça e de paz. Essa ideia, então, nos traz apropriadamente esse princípio de que nós devemos educar os nossos filhos de tal forma que eles usem habilmente as palavras, sejam treinados em princípios. Ele não precisa ser advogado, tá bem? Se for, ótimo, excelente, excelente profissão. Mas se não for, em qualquer querela, demanda, em qualquer disputa, conflito, ele deve ser ensinado a agir com justiça, buscando sempre a paz. O Salmo 127 termina dizendo que na porta da cidade eles não serão envergonhados. É muito importante retraduzir, a maioria das Bíblias faz o verbo não se envergonharão concordar com o primeiro sujeito, que é bem-aventurado o homem, que enche dele suas aljavas. Mas o hebraico lê no plural. Quem não será envergonhado? O homem e seus filhos. Isso é, ele está treinando na porta da cidade os seus filhos através do exemplo, através da conduta justa, né? Da conduta honesta, da conduta correta, ele está ensinando seus filhos. E os seus filhos estão ao seu redor, argumentando, testemunhando, apoiando o pai. Obviamente que isso dá um prestígio e dá autoridade também. Os filhos de Samuel são acusados de não agirem com justiça, de aceitarem suborno, de perverter a cidade. Você pode ler isso nos primeiros capítulos do livro de Samuel, quando os anciãos, que são os responsáveis por praticar justiça, chegam até Samuel e dizem para ele: seus filhos não andam nos seus caminhos, não têm o mesmo direcionamento que você tem. Portanto, dá uma lida lá, você vai perceber isso. Portanto, a porta, né, é preciso praticar a justiça, treinando os nossos filhos para agir e não passar vergonha, não ser envergonhado, não ser pego em uma mentira, não ser pego em uma injustiça, não ser acusado de praticar o mal. Essa é, de fato, a mensagem poderosa dessa metáfora de flecha, de atirar uma flecha que acerte o alvo. Eles não serão envergonhados. O verbo hebraico é interessante porque tem uma conotação de empalidecer. Eles não serão ofuscados, eles não ficarão amarelos de vergonha, né? A gente diz assim que o fulano amarelou, né? Isso é, fugiu de uma briga, fugiu de um embate, não teve coragem de enfrentar o problema. O fulano amarelou. Essa conotação está mais ou menos embutida no verbo hebraico, né? Tem até uma tradução que diz eles não vão empalidecer, isso é, eles não vão amarelar, eles terão argumentos, estão bem treinados, foram polidos devidamente pelos seus pais, eles vão tratar as questões, enfrentar as questões com dignidade,
com altivez, altivez no sentido de enfrentar, né, de peito aberto, sem nada a esconder. Pense nisso. Eduque teu filho como uma flecha que acerta o alvo. E o alvo é a justiça, o alvo é a paz, o alvo é contra aquelas pessoas que querem implantar a injustiça, a impiedade, a mentira. Então, como flechas, eles devem acertar o alvo, serem bem treinados na língua, saber o que falar, saber o que responder. E o Salmo 119, que usa esse verbo algumas vezes, de treinar, ensinar, de atirar, né, essa flecha, diz que a única forma é educar na palavra, nos mandamentos, nos estatutos, em tudo o que o Senhor ensina. Então, é sua e minha responsabilidade educar, lançar, direcionar nossos filhos no caminho da justiça e da paz. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês.